Informação importante. Corinthians tem proposta para 6 jogadores do elenco na janela de transferências. 6, tá? 6 jogadores. Eu consegui apurar 5, tá? Porque a informação, né, divulgada, né, enfim, nos bastidores, é que o Corinthians tem 6 jogadores com proposta. Então vamos lá. Os que eu apurei: Wesley, Yuri Alberto, Breno Bidon, Garro e Ranieri, tá? Na minha conta aqui são 5. Tá faltando um. Não sei se é, né, por algum zagueiro, se é um lateral, enfim, acho difícil, né? Mas esses são os jogadores que eu apurei que o Corinthians tem proposta, tá? O Augusto Melo falou com os jornalistas em off lá no CT Joaquim Grava hoje e falou que o Wesley vai ser a maior venda da história do clube e confirmou essa minha informação, tá? De 6 propostas. Vamos ver realmente se o Corinthians vai vender algum jogador ou não no mercado da bola. As propostas estão na mesa. Não sei se o sexto pode ser o Coronado, enfim, a gente nunca sabe, né, qual é esse sexto jogador, mas são 6 propostas, né, são 6 atletas que estão na mira aí, né, dos clubes. Então o Corinthians pode, né, perder jogadores ainda nessa janela de transferências, por isso que tem que se reforçar e contratar realmente. Comenta aqui embaixo se acha que algum desses jogadores vai sair de fato, e se o Wesley realmente, como disse o Augusto, ainda tem tudo para ser a maior venda da história do clube. Comenta aqui e deixe seu like. Esfriou realmente a negociação do Corinthians com o atacante Matheus Sanabria, tá? Jogador de 20 anos, argentino, que pertence ao Lanús. Esfriou também, né, a situação do Corinthians em relação ao jogador Facundo, né? Jogador que a gente sabe, né, que o Corinthians tem aí o interesse, né? Jogador uruguaio, né? Que o Corinthians manifestou o interesse nesse final de semana, matéria dada, inclusive, né, pelo jornalista Jorge Nicola, né, que o Corinthians, né, estava de olho nele. Jogador jovem, né, expliquei sobre ele já hoje no Almoço com a Fiel, no futebol uruguaio, tem até uma convocação lá pelo Bielsa na seleção principal, mas também por questões financeiras o Corinthians acabou esfriando as negociações, tá? Em relação ao Matheus Sanabria, eu já trouxe os detalhes. O Corinthians fez uma proposta, né, de $200 mil por um empréstimo, que foi recusada, e na sequência o Lanús fez uma contraproposta de $2,5 milhões, tá? Por 50% dos direitos econômicos. O Corinthians achou caro, não tem dinheiro, né, para fazer essa proposta de R$14 milhões pelo jogador. Tudo muito estranho, né? Porque essa informação foi uma informação que o Augusto divulgou num papo com os jornalistas hoje, que eu tenho os meus espiões lá, né? Um papo com os jornalistas lá no CT Joaquim Grava, e falou que por falta de grana o Sanabria não avançou. Se você não conseguir contratar o Sanabria por R$14 milhões, você vai contratar quem? Por que o Corinthians, então, fez um projeto e pensou em Balotelli? Vamos falar muito sobre Balotelli agora nesse blend. Tem informações para passar para vocês. Caso Balotelli, né? O Ramon Dias acho que exagerou na desculpa hoje, né? Para não falar mentira, né? Porque ele disse que nunca foi citado o nome do Balotelli dentro do Corinthians. Claro que ele estava orquestrado já e orientado a falar isso pela diretoria do clube. Só esqueceram de combinar com o diretor da base, o Claudinei, que acabou revelando publicamente que houve as negociações e citou, inclusive, os valores da transação. Enfim, esse é o mundo do futebol. A verdade é que o Ramon Dias não tem nada a ver com isso. Quem recuou na proposta em relação ao Balotelli se chama Augusto Melo. Ele era o único, né, que estava aí focado realmente nessa contratação. Nem o Fabinho Soldado estava participando. Informação que eu apurei, inclusive confirmada pela diretoria do Corinthians já, tá? O Balotelli chegou a enviar uma proposta para o Corinthians. O Balotelli queria tanto jogar no Corinthians que o próprio Balotelli acabou enviando uma proposta. Essa proposta do Balotelli que foi enviada ao Corinthians
foi repassada ao departamento financeiro do clube, que inclusive aprovou os valores da proposta e achou que daria para o Corinthians contratar. O problema é que, simplesmente, sem explicação nenhuma, do nada, o Augusto Melo não retornou, né, o Balotelli com a contraproposta ou, né, dizendo se aceitaria, colocando, enfim, no papel um contrato para ele assinar. Então, gente, isso é uma novidade no caso, tá? A gente sabia que o Corinthians tinha, né, passado uma proposta verbal, né? Foram discutidos aí valores, mas de forma verbal, e o Balotelli pediu tudo no papel. Aí o Balotelli vai e faz uma proposta ele mesmo, os representantes dele, né? Você vê que ele estava realmente engajado para querer jogar no Corinthians, ele mesmo faz uma proposta para o Corinthians. Essa proposta foi levada ao departamento financeiro, que aprovou. Então, não existe, tá? Duas coisas que não existem: o departamento financeiro ter reprovado e o Ramon ter reprovado. Isso não procede. O Augusto Melo, simplesmente, por conta da pressão pública, tá? Por conta das críticas, não teve coragem de avançar nas negociações com o Balotelli. E é um blend de informações. Eu não estou nem falando que ele errou ou acertou. Eu estou apenas contando os fatos para você. O Balotelli fez uma proposta para o Corinthians, o financeiro aprovou e o Augusto Melo simplesmente não respondeu mais o atacante italiano. Como já havia feito com o Ramon Dias antes do acerto, como fez com o Fábio Carille, como já fez em outras negociações. Então é isso, o Balotelli queria jogar no Corinthians, fez proposta, inclusive, o financeiro achou até interessante, não reprovou a proposta, mas o Augusto Melo não teve coragem, ou talvez, talvez esteja sendo injusto com o Augusto falando coragem. Talvez ele mudou de ideia, né? Enfim, vamos pegar leve, então. Mas aí é difícil entender por que ele recuou, tá? E não estou aqui fazendo lobby pelo Balotelli, eu nem queria o Balotelli, isso é um blend de informações, estou trazendo apenas a informação para você.